Em Antioquia, os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Atos 11:26. Um nome que em meados do primeiro século foi citado pela primeira vez, nos dias de hoje é amplamente conhecido nos quatro cantos da terra. Porém, poderíamos dizer que este nome que tanto significa hoje tinha significado semelhante naqueles dias? Teria o peso que tem agora? Provocaria igualmente o mesmo impacto? Como podemos avaliar a importância deste nome para os primeiros assim chamados cristãos? Para descobrirmos, é mais do que certo que precisamos começar cavando os porões da nossa história e, sem sombra de dúvida, essa história não começa em Antioquia. Muito embora Antioquia fosse conhecida no vasto Império Romano como a Rainha do Leste, sua importância para a nossa fé é relativa perante outros centros muito menos proeminentes. Os seguidores de Jesus já haviam sido identificados anteriormente. Eles foram chamados de galileus e de nazarenos, mas estes termos passaram a não servir mais, pois a igreja já tinha ultrapassado os limites da Palestina. Da mesma forma que já havia quebrado as barreiras ideológicas e não era mais uma seita judaica. Portanto, tinha que ter uma identidade própria, o que para o atual uso indiscriminado desse nome parece ter sido muito conveniente, embora houvesse controvérsias quanto à real intenção dos que assim os chamaram. Alguns teólogos dizem que foi por deliberada difamação, outros dizem que o termo significava pequenos cristos. Fosse qual fosse o motivo, o que importa é que com o passar dos séculos, tal nome passou a identificar todos aqueles que nutriam algum tipo de simpatia pela fé em Jesus Cristo. Não somos católicos ou protestantes, não somos liberais ou ortodoxos, não somos batistas ou presbiterianos, somos todos cristãos. Mas será que isso diz tudo? Parece que responde apenas parte da questão, uma vez que esse nome trouxe aspectos positivos ao mesmo tempo que trouxe também aspectos bem negativos. Fato é que os seguidores de Jesus, pelo testemunho do Novo Testamento, nunca assumiram para si esse nome. Eles não chamavam a si mesmos de cristãos. O apóstolo Paulo, assim como os outros escritores, jamais o usaram para se referir às pessoas das suas comunidades de fé. Em apenas 2 ocasiões, esse nome foi usado no Novo Testamento. Primeiramente no nosso texto base. Foram os pagãos de Antioquia que assim chamaram os seguidores de Jesus. E quando Paulo teve que suportar a ironia de Agripa, que em tom de zombaria falou: "Você pensa que assim em pouco tempo vai me tornar cristão?" Em 1 Pedro 4,16, o apóstolo fala a um grupo que estaria sendo perseguido por ser reconhecido pelo nome de Cristo. Os escritores do primeiro e segundo séculos nunca se valeram desse nome. Tudo isso sugere que o nome cristão não era aceito ou sequer reconhecido pelos que chamamos de igreja primitiva. Qual seria o motivo deste desinteresse? Por que tanta rejeição? Podemos deduzir que pelo menos 3 motivos ocasionaram tal situação. Primeiro, porque este nome foi dado por pessoas estranhas à fé, pessoas que não conheciam o cerne do movimento inaugurado por Jesus. Eles estavam fazendo referência a um Messias no qual nem acreditavam. Então era um simples apelido, e não um reconhecimento. Por outro lado, eles eram reconhecidos antes de qualquer nome pela sua pregação impactante e pelo seu testemunho avassalador. Eles eram visivelmente diferentes e não necessitavam de outra identificação. Havia um terceiro motivo. Eles não precisavam desse nome. Quando se tem a experiência, não é preciso dar-lhe um nome. Seria como perguntar a uma pessoa qual é o nome da primeira experiência com a sua mãe. Os discípulos estavam inebriados com Jesus. Antes eles eram perdidos, mas agora viviam a experiência de serem de Jesus como irmãos. Eles se comunicavam usando palavras e sinais que mostravam sem sombra de dúvidas que estavam em Cristo. Mas é nas páginas da história da igreja que iremos lamentar a escalada decrescente desse nome. Primeiramente era a expressão do dinamismo da fé, em Cristo.
Assim como Moisés conclamou o povo a estar na arca para que fossem salvos, o Evangelho nos conclama para estarmos em Cristo. Mas aí veio o nome cristão, que não exigia uma posição firme ou sequer uma identidade. Haja vista a enorme quantidade de grupos heterogêneos que desde sempre se apropriaram desse nome. Depois inventaram outro termo praticamente inócuo para a fé: cristianismo. Por fim, a pá de cal. O nome que tornou o movimento de Jesus uma célula morta: cristandade. 3 nomes dados aos seguidores de Jesus que são estranhos ao Evangelho. Nomes que reduzem os portentosos atos de Deus em Cristo a características de grupos religiosos. São palavras da carne e não do espírito. Melhoraria muito se mudássemos a ordem do nosso versículo base. Assim teríamos uma ideia melhor da realidade daqueles homens e mulheres. Aqueles que foram pela primeira vez chamados de cristãos em Antioquia eram conhecidos antes como discípulos de Jesus.